aparência. Ninguém vai dizer está ali ou está acolá, porque o reino de Deus estará dentro de você. Então existem valores superiores à riqueza. Quem sabe você, em algum momento, lidar com a igreja como se fosse algo natural, como se fosse uma mera instituição, uma organização onde cada membro é um sócio, e cada um vai e coloca a sua cooperação financeira, e ali todo mundo sustenta a igreja como uma comunidade, uma sociedade, uma associação. Presta atenção, não é verdadeiramente isso que a igreja é. A igreja de fato é algo espiritual. A igreja é algo que transcende o mundo natural. Na verdade, a igreja é sobrenatural, e toda vez que você se reporta à igreja como algo sobrenatural, você toma posição de quem é sobrenatural, porque você de fato não é natural, você é espiritual, você é sobre-humano, você é espírito, diz a Bíblia. Nós precisamos tomar essa posição de espírito que a Bíblia nos arremete quando nós estamos em Cristo. E aí, por fim, eu quero tomar aqui o elogio. E elogiou o administrador infiel, porque agiu espertamente. Então presta atenção, quando ele percebeu, então ele estava lá na posição dele, de administrador, de um homem muito rico, o texto diz, e ele está seguro no emprego dele, porque ele é o administrador máximo daquela empresa. Quando ele é ameaçado, e lhe é prometido que ele vai pegar as contas, ele se toca das três coisas que Deus falou. Primeira, aquilo não era seguro, assim como essa terra não é segura, assim como essa vida não é a nossa vida, ela é apenas passageira, nossa vida é uma eterna. A outra coisa que ele se tocou é que aquele dinheiro não era dele. Por que ele estava tão apegado a tudo aquilo, se aquilo lá era do patrão dele? E aí ele tomou uma atitude. Qual que foi a atitude? Ele utilizou aquele recurso, ele utilizou aquela posição, ele utilizou aquela liberdade que ele tinha de lidar com aquele dinheiro para fazer amigos. Aí o texto diz: fazei amigos também, para que estes vos recebam no tabernáculo eterno. Eu vou dizer para você, a Bíblia diz que todos precisam de ouvir o Evangelho para terem oportunidade de serem salvos. Mas a Bíblia também diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como eles crerão se ninguém pregar, se não ouvirem? E como pregar se não forem enviados? Sabe, eu vou dizer para você, todo o alcance do Evangelho está diretamente ligado à revelação que cada cristão tem, de que Deus resolveu incluir, presta atenção, olha para mim, a tua administração do alheio, porque o que é daqui não é seu, para que você um dia encontre as verdadeiras riquezas. Entendeu o que eu estou dizendo? Às vezes você fica ludibriado com o que ganha aqui. Uns pode até ganhar pouco, conclui que ganha pouco. Trabalhava na polícia e os PMs tinham mania de dizer que o salário do PM era igual ao ciclo menstrual, porque só vinha uma vez por mês e só durava 7 dias. Eles reclamavam, eles murmuravam em cima dos seus salários. Outros não, outros podem ganhar um pouco mais e de repente se ficar ludibriado. A Bíblia está dizendo: ei, essa aqui não é a verdadeira riqueza. A Bíblia está dizendo: ei, essa aqui não é a sua riqueza que eu tenho para ti. Às vezes você fica ludibriado achando que o que Deus tem para ti são a riqueza desse mundo. Eu vou dizer, isso aqui vai passar. E eu vou dizer, não há uma garantia de quando vai passar. Porque se tem uma verdade é que todos nós estamos na fila da morte. Ei, olha para mim, todos nós estamos na fila da morte. Só tem uma diferença de um para o outro. Uns estão mais atrás, outros estão mais na frente. Mas todos nós, se não formos arrebatados, vamos passar por ela. E sabe o que vai ter depois disso? Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é nosso. Foi Jesus que disse. Ele disse: olha, eu vou para te preparar um lugar, para que aonde eu estiver, você esteja também. Está construindo casa? Está ajuntando bens? Eu vou dizer, não é teu, vai ficar aqui. Jesus foi preparar o que é teu. Jesus foi preparar o que é nosso.
eu preciso ir para preparar um lugar. Mas eu virei outra vez e vos levarei, para que aonde eu estiver, vós estejais também. É nessa promessa que nós temos que nos agarrar, presta atenção. Nós nunca conseguiremos ser fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, se nós acharmos que é apenas uma prática religiosa, ou que nós somos membros de uma associação e precisamos manter aquela associação. Nós nunca seremos constantes. Mas à medida que você se vê como alguém que é de outro lugar, não é daqui, você olha para o dinheiro e diz: para que serve esse dinheiro de verdade? Isso aqui não é riqueza. Vou investir naquilo que vale a pena. A conclusão é essa. Mas você precisa se ver. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. E ela brilha como a luz da aurora no teu coração, para que você veja aquilo que é verdadeiro e faça a distinção daquilo que é falso. Entendeu o que eu estou dizendo? Quando você faz isso e vive por isso, eu vou dizer, você vai ser fiel, ainda que na origem, no dinheiro de origem iníqua, ainda que no alheio, ainda naquilo que não é teu. E aí quando você lhe dá de cara com as verdadeiras riquezas, aquelas que o Senhor preparou para ti, pós essa vida, você vai poder ouvir do Senhor: vinde, bendito de meu Pai, entrai pelas portas do reino que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Aleluia. Amém? Quantos me entendem? Digam amém, por favor. Quem vai ofertar nessa noite, erga a sua mão, os servos vão estar passando, entregando. Aos irmãos que nos ouvem pelas redes sociais, quero estar incentivando os irmãos a estarem sempre envolvidos. Eu penso que a sabedoria diz que quando você vê um tempo muito ruim, e ainda caminhando para mal a pior, você tem que tomar uma outra postura diante disso. É isso que tem acontecido com muitos irmãos, graças a Deus. Nós temos visto que irmãos que não acordaram até esse tempo, acordaram agora quando as coisas pioraram, perceberam que isso aqui não é sólido, porque numa pandemia que atingiu o mundo inteiro, dá para você perceber que isso aqui não é sólido. E o que se promete os economistas? Tudo vai piorar. Então você vai se agarrar ao que não é sólido, ao que está claro que não é sólido. Eu vou dizer para você: eu vos recomendo, diz o Senhor, do dinheiro de origem iníqua, granjeai amigos, invista naquilo que faz alcançar pessoas, que faz o evangelho alcançar pessoas, porque quando você chegar lá, esses amigos que foram alcançados pelo teu investimento financeiro, vão te receber nos tabernáculos eternos. É isso que a Bíblia está dizendo. Amém? Fica de pé, nós vamos orar por nossas ofertas, por nossos investimentos, e pedir que o Senhor nos dê espírito de revelação a respeito dessas verdades tão poderosas. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos tem dado oportunidade de ver aquilo que é verdadeiro e fazer distinção daquilo que é falso, para que nós tenhamos a oportunidade de lidar com o dinheiro dessa terra, como de fato ele é, e não imaginar que aquilo de fato tem poder, ou traz um poder, que aquilo de fato pode nos dar um benefício, não, mas que é uma oportunidade de nós fazermos investimento para que o teu evangelho ganhe alcance em vidas, alcance em cidades, em comunidades, alcance distância, porque quando investimos, nós damos essa oportunidade do evangelho tomar alcance, ó Deus. E à medida que nós nos relacionamos com o dinheiro dessa forma, unicamente para que possamos investir, nós podemos, Pai, vislumbrar as verdadeiras riquezas. Existe algo além, existe algo a mais, existe algo que transcende. O Senhor tem algo a mais para nós. O Senhor foi e está preparando um lugar, e o Senhor virá e voltará para nos levar, para que aonde o Senhor estiver, nós vamos estar também. Traga-nos, ó Deus, espírito de sabedoria e de revelação. Eu declaro crescimento espiritual na vida de cada irmão, de cada membro dessa igreja, para perceber que existe sim uma riqueza verdadeira, que existe sim uma riqueza maior, e que é nossa por direito, foi conquistada na cruz do Calvário, não essa do mundo, que simplesmente trabalhamos 30 dias e recebemos no final do mês, mas uma outra superior, porque nossa pátria na verdade é o céu. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia.
Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser manifesta no seu coração nessa noite. Amém, irmãos? Amém? Aleluia. Eu creio que Deus vai edificar a sua vida nessa noite, produzindo a paz que excede todo o entendimento. Para quem me assiste e não me conhece, eu sou o pastor Francisco Tiego, eu sou um dos pastores da videira, e pela graça de Deus eu quero compartilhar a palavra do Evangelho com você nessa noite. Amém, meus irmãos? Como vocês estão percebendo, o tema da minha palavra é o Deus da paz. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a paz de Deus, ela é diferente da paz do mundo. O mundo espera que os problemas passem para depois terem paz. E muitas vezes os problemas passam e eles continuam atormentados debaixo de pânico e de medo. E o que é precioso na paz de Deus é que mesmo no meio da guerra, mesmo no meio da dificuldade, eu e você, nós podemos encontrar paz. Nós podemos descansar, irmãos. A paz, ela é uma pessoa chamada Jesus. É tão precioso isso porque quando o povo de Israel ia para a guerra, Deus fazia questão de ensinar a eles o princípio espiritual. Deus pedia para que eles colocassem a arca no centro do arraial, de tal maneira que todo o acampamento ficava em volta da arca. Você sabe, para qualquer exército, ficar de costa para o inimigo é loucura. Mas Deus estava ensinando o seu povo que mesmo no meio da guerra, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da tribulação e das circunstâncias da vida, Ele é o centro, Ele é a base de tudo. Ele é aquele que produz paz no nosso coração e satisfação. Então, a vontade do Senhor não é simplesmente que você chame por suas promessas ou clame pela sua proteção. Ele quer que estejamos próximo dEle. O Senhor quer que estejamos próximo dEle. É tão precioso isso porque quando está chovendo ou trovejando, a primeira coisa que uma criança faz quando está com medo é correr para o quarto dos seus pais e pular na cama deles. Rapidamente ele encontra aconchego e pode dormir profundamente. Sim ou não? Sim. Certa vez eu vi uma história de um fazendeiro que teve parte da sua fazenda incendiada. E depois que passou o incêndio, ele passou num galinheiro e viu as carcaças das aves. Então ele viu se movendo debaixo de uma galinha alguns pintinhos. E o interessante é que aquela galinha havia morrido para proteger seus filhotes, seus pintinhos. É uma história pobre, mas nos ilustra o quadro do Senhor Jesus, daquilo que Ele fez por nós. A Bíblia fala que Ele tomou todos os nossos pecados, toda a punição que era para vir sobre mim e sobre você, Ele tomou na cruz do Calvário. O fogo da ira de Deus não foi derramado sobre os soldados que o crucificavam. O fogo da ira de Deus nem também foi derramado sobre os fariseus que o condenavam. O fogo da ira de Deus foi derramado sobre o seu Filho Jesus naquela cruz. E hoje nós temos a certeza da plena salvação de nosso Senhor. Nós temos a plena certeza. Agora, o inimigo, ele tem prendido as pessoas através do medo. O diabo, ele tem escravizado as pessoas através do medo. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que foi expulsar um demônio. Havia sido feito um trabalho de sangue de bode, e quando ele ordenava para que o demônio saísse, ele dizia que não ia sair porque o trabalho que havia sido feito para aquela pessoa era um trabalho com sangue de bode. Ele diz: ótimo, o trabalho que foi feito por ele há 2020 anos atrás, ele declarou, foi o sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz em favor dos nossos pecados.
Por isso, no nome de Jesus, ele ordenou para que aquele demônio saísse. E na mesma hora ele saiu. Porque essa é a base da paz de Deus. A dívida que constava contra mim e contra você, na cruz do Calvário, foi aniquilada pelo sacrifício do Cordeiro. Quantos estão me entendendo até aqui? Por isso, não tenha medo. Nesse tempo de pânico e de pandemia qual nós estamos passando, não tenha medo, porque a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 15, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Não tenha medo, ele venceu a morte. Hoje eu e você podemos proclamar e declarar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque tragada foi a morte naquela cruz. Nós, porém, podemos viver sem medo, porque conhecemos o Deus da paz. Você pode descansar no Deus que venceu a morte naquela cruz. E ainda se esse seu corpo vier desfalecer, a Bíblia diz que você não morre. Você apenas troca de casa. A sua verdadeira casa é a eternidade. Você não morre, irmãos. Viva por essa perspectiva no Senhor. Viva com essa confiança. E a promessa se encontra em Mateus capítulo 28. Olha para mim você que está em casa. A promessa se encontra em Mateus capítulo 28. Que aquele que crê em mim, ainda que ele morra, ele viverá. Que vida poderosa, que vida extraordinária, mesmo no meio da guerra. Olha para mim, mesmo no meio da guerra, nós podemos descansar e ter paz todos os dias das nossas vidas. Nós estamos debaixo do favor e da graça de Deus. E Paulo compartilha isso em Romanos capítulo 15, versículo 33, quando ele diz: e o Deus da paz seja com todos vós. Aleluia. Mas você pode questionar: mas se o Senhor está sempre conosco, por que Paulo diz que o Deus da paz seja com todos nós? Paulo estava dizendo que o Senhor iria manifestar sobre os irmãos como Deus da paz. Em outras palavras, muito embora o Senhor esteja sempre conosco, muitas vezes, olha para mim, muitas vezes nós não experimentamos como Deus da paz. E você sabe o que acontece quando Deus se manifesta em nós como Deus da paz? Paulo diz em Romanos capítulo 16, versículo 20: e o Deus da paz vai esmagar cada medo. Na verdade, melhor, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Então olha para mim, Deus nessa noite, Ele vai arrancar todo medo, Ele vai esbagaçar todo medo sobre a sua vida. Cada preocupação, toda ansiedade vai ser dissipada na autoridade do nome de Jesus. E nós podemos ver a graça nesse verso também. A graça, irmãos, é a única coisa a qual o diabo não tem defesa. Se você viver confiado, olha para mim, se você viver confiado na sua justiça, no seu mérito, tentando fazer algo para receber algo de Deus, o diabo facilmente vai encontrar falhas sobre a sua vida e vai fazer com que a sua fé possa desmoronar. Não viva confiado no seu mérito, não viva confiado na base da sua justiça. Creia na justificação pela fé, creia na obra do Calvário. Quando você confia o seu coração e a sua fé naquilo que foi feito a respeito de você, o diabo, ele não tem defesa. Quantos estão me entendendo até aqui?
Se você clama pela proteção ou pela cura do Senhor baseado naquilo que você tem feito, o diabo, que é o acusador, vai apontar suas falhas e a sua fé vai desmoronar. Mas se a graça e o favor de Deus for a base da sua fé, como eu já disse para você, então você vai poder usufruir das promessas de Deus. Por isso, sempre quando nós falarmos de proteção, nós sempre precisamos nos lembrar de que o sangue, ele tem o poder de nos livrar de qualquer coisa, de qualquer enfermidade, de qualquer acusação e condenação. O sangue tem um poder. O sangue foi a grande troca do Calvário, que foi derramado em favor dos nossos pecados. E isso é muito poderoso, irmãos. Quando nós estamos temerosos e assustados, nós precisamos da manifestação do Deus da paz. Quando Paulo fala do Deus da paz, ele certamente está se referindo ao Jeová Shalom, um dos nomes de Deus revelados no Velho Testamento. Jeová Shalom significa o Deus da paz, ou Jeová é a paz. A primeira menção de Jeová Shalom está no livro de Juízes, capítulo 6. Essa foi a maneira como o Senhor se revelou a Gideão. Então, naqueles dias, os medianitas e amalequitas, eles se levantaram contra o povo de Israel. Tudo que o povo de Israel semeava, eles se levantavam e destruíam a produtividade do povo. Eles se acampavam de tal maneira que o povo de Israel, eles ficavam recuados. Eles não sabiam como lidar com esses inimigos. Então eles vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar e entrava para destruir a terra. Foi nesse momento que o Senhor apareceu a Gideão e liberou uma palavra para ele. O Senhor disse em Juízes capítulo 6, versículo 12: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Normalmente, irmãos, quando nós encontramos a expressão anjo do Senhor no Velho Testamento, está se referindo ao Senhor Jesus antes da encarnação. Então, se você perceber o texto, Gideão estava com medo. Gideão estava atormentado por causa dos seus inimigos. Foi nessa hora que Deus aparece e libera uma palavra para ele, no momento de medo. Agora preste atenção, a ótica de Deus sempre é diferente da nossa ótica, porque Deus passa a declarar as coisas que são como se já se fossem. Então a sua opinião a respeito de você não cabe, não vale. Deus tem uma opinião poderosa a respeito de você. Deus olha você como olhou a Gideão, como valente. Mas muitas vezes nós preferimos acreditar na voz do diabo do que muitas vezes na palavra de Deus. Isso tem acontecido desde o início, desde lá do jardim do Éden. Deus falou para Adão que ele poderia comer da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não poderia comer, porque no dia que comesse ele certamente morreria. Havia duas palavras: Adão e Eva. Eles preferiram acreditar no inimigo, na voz do diabo, de que na palavra de Deus. Eu pergunto para você nessa noite: qual voz você vai decidir acreditar? O pastor Marcelo, ele compartilhou no domingo passado, não me lembro, ou na quinta, que fé é levar a sério aquilo que Deus diz. Você é um homem valente. Você pode vencer no meio da dificuldade, no meio da tribulação. Não retroceda, não se alimente com aquilo que não provém de Deus. Nós somos guiados pelo Deus da paz. O Senhor nos guia por meio da sua paz. Então vou dar um conselho de sabedoria para você. Olhe para mim. Antes de nós fazermos qualquer coisa, se nós perdermos a paz interior no nosso coração, nós precisamos parar tudo
e buscar o Senhor, para que Ele possa nos conduzir ao lugar certo e à hora certa. Não podemos fazer coisas precipitadas. Nós não precisamos forçar nada, porque a sua paz nos guia, e a sua paz há descanso, e seremos guiados por Ele. Mas qual foi a resposta de Gideão depois do Senhor chamá-lo de homem valente? Qual foi a resposta de Gideão? Acompanha comigo. Você que está em casa, acompanha comigo. Olha o que Gideão respondeu ao Senhor: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Olha a resposta de Gideão. Em vez de ouvir o Senhor, Gideão começou a reclamar: onde está o Senhor? Por que isso nos aconteceu? Isso parece muitas vezes com cada um de nós. Parece muitas vezes com nós mesmos. Sim ou não? Muitas vezes nós murmuramos. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas têm se perguntado: onde está Deus no meio de tudo isso? Cadê Deus? Será mesmo que eu estou debaixo do favor de Deus? Será mesmo que eu tenho promessa de Deus? Muitas pessoas têm se questionado no tempo da dificuldade, como fez Gideão. Não diga onde está Deus, porque Deus está bem aí dentro do seu coração. Ele está com você, Ele está cuidando de você, Ele está trabalhando em todas as áreas da sua vida. Faça como Josafá, que no meio da guerra, diante dos seus inimigos, ele cantou louvores a Deus. Olha o que diz o texto, 2 Crônicas, eu não projetei, não coloquei no PowerPoint, mas eu quero ler com você. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão do mar e da Síria. Josafá se encontrou desesperado, porque ele ouviu dizer que um exército vinha contra ele. Mas olha a atitude do coração de Josafá, no versículo 18, 2 Crônicas, capítulo 20. Então Josafá, sabendo que o inimigo vinha contra ele, se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, e adoraram o Senhor, e levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram os moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos profetas, e prosperarei. Ele louvou a Deus no dia da sua dificuldade. Ele engrandeceu o nome de Deus. Agora, não pode ser qualquer canção, não pode ser qualquer louvor. O louvor de Josafá foi um louvor diferente que ele cantou para Deus no dia da dificuldade. Pastor, qual foi o louvor que Josafá cantou para Deus? Eu quero ler para você. No versículo 21, e aconselhou-se com o povo, e ordenou os cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Essa tem que ser a atitude do nosso coração nesses dias. Levantar os nossos braços ao Senhor e dar graças por tudo que Ele tem nos feito, mas ao mesmo tempo declarar o quanto que nós somos amados. No dia da sua tristeza, no dia da dificuldade, no dia quando você não encontrar saída, levante seus braços para o alto
e louve ao Senhor, declarando o quanto que você é amado. Mas sabe o que é precioso? É que o Senhor continuou liberando palavras de encorajamento para Gideão. No versículo 16, no capítulo 16, versículo 14, olha o que o Senhor disse a Gideão. O Senhor, porém, se virou para ele e disse: vai na tua força, Gideão, livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Então, primeiro, o Senhor chama Gideão de homem valente. Agora ele diz para ele ir na sua força. O Senhor sempre chama as coisas que não são como se já se fossem. Gideão ainda não estava convencido de que de fato era o Senhor que estava falando com ele. Foi quando ele resolveu fazer um sacrifício para saber se de fato era o Senhor quem estava falando. Foi quando o Senhor levantou da rocha fogo para consumir a oferta. Quando Gideão finalmente entendeu que estava falando com o Senhor, ele começou a achar que ia morrer. Porque naquela época, olha para mim, irmãos, naquela época, quem visse o Senhor, era um costume de que de fato iria morrer. Era um costume do povo de Israel. Mas olha só a palavra que Deus deu para Gideão quando ele estava com medo de morrer. O Senhor disse no versículo 22: o Senhor, porém, lhe disse: paz seja contigo, não temais, não morrerás. Foi nessa hora que Gideão pegou um sacrifício, novamente, prestou ofertas diante de Deus e colocou o nome daquele lugar como Jeová Shalom, o Deus da paz. Não tenha medo nesses dias. O Deus da paz está com você. Essa é a primeira menção de Jeová Shalom. E a palavra que veio junto é: não morrerás. A promessa para você nessa noite é que ainda se você vier a morrer, ainda se o seu corpo vier a desfalecer, você não morre, você troca de casa. Não tenha medo nesses dias de pânico, não tenha medo nesses dias de epidemia, porque o Senhor, Ele está com você, guardando a sua casa, Ele protegendo de todo o mal. Se você desfrutar do Deus da paz, Ele esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Essa é a promessa de Deus. A paz que o Senhor nos dá é muito mais do que paz na mente. Quando o Deus da paz age, o Senhor, porém, se virou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? A sua vida, irmãos, quando você crê na promessa de Deus, você pode desfrutar de segurança, saúde, suprimento e vida. Como Gideão, muitas vezes nós estamos rodeados de má notícias. As pessoas estão atormentadas porque estão trancadas dentro de casa, recebendo muitas más notícias, e tudo isso gera morte. Mas nós precisamos nos levantar para receber dessa paz sobrenatural e declarar que nós estamos guardados pelo Senhor. Posso ouvir um amém nessa noite? Olha o que diz em João capítulo 14, versículo 27: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém, queridos? O perfeito amor, ele lança fora todo medo. Deus já provou o seu amor para conosco. A Bíblia diz que quando nós éramos inimigos, Ele nos amou. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos um Deus que demonstrou seu amor por nós. O inimigo não tem mais poder sobre as nossas vidas.
nós não tínhamos nada para lhe oferecer, exceto vergonha, pecado e desqualificação. Mas João, ele libera essa palavra para você nessa noite. João diz que o perfeito amor, o amor de Deus, lança fora todo medo, pois aquele que teme ainda não foi aperfeiçoado no amor. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você está com medo da epidemia, se você está com medo da praga que se propaga nas trevas, da peste, você não pode vencer o medo, simplesmente pensando em razão lógica. Você precisa aplicar sua fé na obra do Calvário. A promessa que Deus tem liberado sobre nós e sobre a nossa casa é que mal nenhum nos sucederá, praga nenhuma entrará sobre a nossa casa, porque o Senhor, Ele já deu ordem aos seus anjos para que nos guarde todos os dias das nossas vidas. 2 Timóteo capítulo 1, queria chamar os músicos, parecer que está terminando, amém, irmãos? 2 Timóteo capítulo 1, versículo do 6 ao 7. Olha o que diz esse texto. Prepara seu coração, porque Deus vai surpreender você ainda nessa noite. Encha seu coração de expectativa, porque o Deus da paz vai encher a sua casa de paz. A paz de Deus vai imperar sobre a sua casa. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, repita comigo, poder, de amor e de moderação. Deus, Ele não tem dado um espírito de covardia, mas de amor, de poder e moderação. Espírito de covardia, na verdade, aqui é um espírito de medo. Sempre que você se sentir amedrontado, saiba que isso não vem de Deus. O diabo, ele sempre vai escravizar as pessoas pelo medo, mas Deus sempre nos dá segurança e paz. O nosso temor de Deus não pode ser de medo, pois o espírito com o qual nós recebemos não é mais um espírito de tormento, nem de acusação e condenação. O espírito que nós recebemos do Pai foi um espírito de adoção, um espírito de filiação, a qual nós podemos clamar: Abba, Pai. Você tem um Pai que está guardando você, que está trabalhando nas áreas da sua vida. Não tenha medo de Deus, pois toda tendência é odiar aquilo que tememos. Na mente de muitas pessoas aí fora, elas dizem que tudo que tem acontecido é Deus pesando a mão. Elas têm uma ótica errada a respeito de Deus. Esse não é o coração de Deus. Deus não quer pesar a mão sobre você. Ele já pesou sobre o seu filho. Ele derramou a ira sobre o seu filho. Quando você não conhece a sua identidade, quando você não sabe quem você é em Deus, você não pode desfrutar daquilo que Ele tem para você. Mas hoje Ele marcou esse dia para falar para você que Ele não está em demanda com você. Ele não está chateado com você. Pelo contrário, Ele tem guardado você, a sua casa, a sua família. Nós temos que ter a reverência e respeito e honrar Ele. Mas nós sabemos que somos amados e também o amamos. Mas em vez de espírito de medo, Deus tem nos dado um espírito de poder, de amor e de moderação. Essa palavra moderação também pode ser traduzida como uma mente constante e saudável.
Quando rejeitamos o espírito de medo e nos movemos pelo Espírito de Deus, o resultado é o poder, o amor e uma mente saudável. O medo produz confusão na mente. E é um fato, quando você está com medo, você começa a ver um monte de coisas ruins sobre a sua vida. Começa a ver coisas. Esse coronavírus tem atuado sim, mas o que tem mais destruído a vida das pessoas é o medo. Medo gera enfermidade e muitas coisas ruins. Espírito de poder, no original é dinamis, de onde vem a palavra dinâmico ou dinamite. A unção sempre fluiu através do Senhor Jesus. Dinamis é o poder inerente que nos capacita em Deus para operar milagres. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero encerrar lendo um texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Olha para mim, fica conectado, você que está em casa junto com a sua família, você que está aqui presente também. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa palavra constranger no original significa ser envolvido de uma tal forma por Deus que não se pode escapar. A nossa mente é limitada para compreender o tamanho do amor de Deus por nós. Por isso muitas vezes titubeamos na fé. Por isso muitas vezes oscilamos e retrocedemos. Porque muitas vezes não temos revelação do tamanho da sua bondade, do tamanho do seu cuidado, a qual Ele tem realizado sobre as nossas vidas. Há pouco tempo eu perdi um irmão, a qual eu amava muito. Mas sabe o que é incrível? É que diante de um velório, eu pude encontrar a paz em Deus. Eu pude descansar, eu pude velar a morte do meu irmão, mas depois que eu saí de lá, a paz imperou sobre o meu coração. Eu voltei renovado, eu voltei motivado, eu voltei disposto a viver todos os dias da minha vida como se fosse o último. Porque o seu amor, Ele me envolveu, me constrangiu. Nós éramos inimigos. O tempo todo nós tentávamos matar Cristo, mas em uma certa oportunidade Ele morreu no nosso lugar. Como que fica o seu coração diante dessa verdade? Quando você conhece o Senhor, quando você é constrangido por esse amor, você quer servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Quando você tem essa experiência que é amado, você quer servir o Senhor intensamente, todos os dias da sua vida sem medo. Sabe o que é precioso? É que quando Jesus morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia, os discípulos estavam com medo dos judeus. Eles estavam desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Eu quero ler essa história para você, a gente cantar uma canção. João capítulo 20, versículo 19 ao 31. Naquela noite encontravam-se os discípulos reunidos, a porta fechada, com medo dos judeus. Quando Jesus surgiu no meio deles, saudando-a, a paz seja convosco. Depois de saudar os discípulos, mostrou-lhe as mãos e ao lado. Por que Jesus mostrou as mãos? Porque Ele estava querendo dizer para os seus discípulos que eles não precisavam mais ficar com medo, porque a dívida deles havia sido paga naquela cruz. O sangue havia sido derramado em favor dos seus pecados. Eles não precisavam mais viverem atormentados. Hoje o Senhor está aqui mostrando as palmas das mãos e removendo todo o medo da sua vida, removendo toda a tristeza, todo o desânimo,
Nós vamos cantar uma canção. À medida que essa canção tocar, todo espírito de medo, todo espírito de pânico, todo espírito de morte, todo espírito de acusação e condenação será destruído da sua vida. O Senhor está liberando uma unção nova sobre você e sobre a sua casa. Feche os seus olhos, vamos cantar uma canção. Existe um trono colocado no mais alto lugar. O Deus da paz está se manifestando de dentro do seu coração. Rodeado de anjos, aonde Deus reina. Existe um trono, declare, existe um trono. Existe um trono colocado. Levanta os seus braços aonde você está, junto com a sua família, na sua casa. Declare essa canção de todo o seu coração e receba a paz. Rodeado de anjos, aonde Deus reina. Aonde Deus reina é um lugar de paz, é um lugar de vida, é um lugar de alegria, de descanso. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. Enche a minha vida, enche o meu coração nessa noite, Senhor. Flama, enche-me com a paz que excede o entendimento. Com os teus olhos em chama, eu perguntei sobre os teus olhos. Levanta seus Ele braços. sorrindo me disse: agradeça. Oh, meu Deus, meu Pai. o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Meu Deus nunca dorme, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Receba paz, receba vida. Nunca apagará. Receba essa unção sobre você nessa noite. Receba paz, paz, a paz de Deus. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. De eternidade em eternidade, libera seu coração. de geração em geração, nunca é vencido. De eternidade em eternidade, em eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. Alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome, levantamos o teu nome. Alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome, levantamos o teu nome. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, pra sempre, sempre, amém. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, pra sempre, sempre, amém.
vencido. Eu queria liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Jesus, ele tinha um discípulo chamado João, amém? Esse discípulo chamado João não é o João Batista, aquele que batizava. Ele tinha um discípulo chamado João. E João escreveu 3 livros da Bíblia. O livro de João, um dos evangelhos, 1 e 2 João, e também o livro de Apocalipse. E o único lugar na Bíblia onde diz que João era o discípulo a quem Jesus amava, foi justamente o livro que o próprio João escreveu. Você não vai ver Mateus escrevendo que João era um discípulo amado. Você não vai ver Lucas escrevendo que João era aquele a quem Jesus amava. Vocês não vão ver ele escrevendo. Por quê? Porque João escreveu na perspectiva que ele viu o Senhor. Então João pegou lá o pergaminho e começou a escrever. E aí quando ele citava ele nas escrituras, ele falava aquele a quem Jesus amava. Era porque como ele se via diante de Deus. Eu pergunto de você, como é que você se vê diante de Deus? Qual é a visão que você tem do olhar de Deus para você? A palavra de Deus declara no livro de João que nós somos aperfeiçoados no amor de Deus. Você quer vencer o medo? Você quer vencer a angústia do seu coração? Hoje permite que o amor de Deus cubra você como um mistério. Todo medo você vai rir da sua vida. Esses dias Deus me deu uma experiência muito poderosa. Se eu, num momento difícil, erguer as mãos e declarar: eu sou alguém que recebi o dom do amor, o dom da justiça. Eu fui aperfeiçoado nesse amor. E nesse amor eu não tenho mais nenhum tipo de demanda. Eu sou livre, eu sou totalmente favorecido. E acima de tudo eu sou amado. Eu quero declarar isso sobre a sua vida hoje. Eu não sei qual é o medo que paira no teu coração, mas hoje o amor de Deus vai lançar fora toda e qualquer afronta do diabo contra a sua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida, Satanás: tu está amarrado, tu está repreendido no nome de Jesus. Porque o Senhor, antes de saquear a tua casa, amarrou as tuas mãos e os teus pés. Você não tem autoridade. E nesses dias eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai perceber, não é que você vai saber na mente, você vai sentir que o ambiente onde você está cercado do cuidado, do amor, da mão de Deus te abençoando. E você vai testemunhar, você vai dizer: nossa, uau, eu tenho percebido nesses dias a mão de Deus sobre mim, cuidando, me guardando e derramando o seu amor sobre nós. Amém, irmãos? Quantos creem nisso? Fique as suas mãos para receber a bênção apostólica onde você está. E que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja hoje na sua vida e eternamente. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Só uma coisinha: se algum irmão quiser receber visita pastoral essa semana, me escreva no meu particular, no meio de minha esposa. Vamos estar visitando alguns irmãos que queiram receber uma oração.